O prédio que desabou ontem estava interditado desde 2020. O prédio de alto padrão estava interditado desde 2020 e o retorno de moradores teria ocorrido de forma irregular. A declaração foi durante uma entrevista coletiva da Prefeitura de Gramado na manhã de hoje. O Conselho de Engenharia e Agronomia do Estado, a pedido da Justiça, já havia feito fiscalização e orientado a execução de um estudo geotécnico aprofundado e também uma análise geral das fundações do prédio. Eu diria que a chuva foi o fator preponderante para que aquele solo, com a característica do solo, com a movimentação, com a compactação, isso os técnicos que estão lá, que são da geotecnia, vão dizer, mas a chuva apressou algo que talvez fosse inevitável. O prédio que caiu fica no bairro Três Pinheiros, o mais afetado. Mas há em toda a cidade 546 moradores fora de casa por causa da chuva, cerca de 150 famílias. A maioria buscou abrigo em familiares, mas há 60 pessoas em ginásios da prefeitura, como a Lidiana. Pegamos documentos e algumas coisas. E saímos pra cá, né? Viemos pro pavilhão. Ali na casa não aconteceu nada, só as rachaduras na calçada, as casas dos vizinhos, assim, né? E atrás da casa que tava rachando, que a gente ficou mais com medo, né? Porque... Então, melhor sair, né, do que arriscar. A gente vai alugar uma casa, vai dar tudo certo. Ela morava no bairro Piratini, onde 24 casas estão condenadas pela Defesa Civil. Aqui no bairro Piratini, a calçada saiu completamente do lugar. Nessa rua, todos os moradores foram retirados das suas casas pela Defesa Civil. Nessa residência laranja aqui, uma cena bem impactante. Olha como é que tá a garagem, com muitas rachaduras. Todos os moradores saíram às pressas e a residência corre o risco de cair a qualquer momento. Os moradores levantam um questionamento sobre as rachaduras que surgiram nas casas. Nesse período de 8 meses a gente escutou muitas detonações na rua de trás lá, que eles estão fazendo uma rua nova, acesso Princeton para o bairro Piratini. E essas dinamitações a gente notou esse deslocamento das vitrines da nossa loja após essas detonações. 100 famílias de um condomínio e outras 30 da rua Nelson de Nebir procuraram um advogado e vão entrar na justiça. Para contratarmos uma empresa para periciar, fazer uma análise geológica, para entendermos se esse caos que está acontecendo aqui em Gramado, ele tem causa humana. Se tiver causa humana, afasta a narrativa de desastre natural e aí passamos a atribuir a competência ao município de Gramado. A Prefeitura de Gramado confirmou que suspendeu todas as licenças de obras que usam dinamite e ficam próximas das áreas que correm risco de deslizar. E que espera ter em 40 dias uma resposta clara sobre os riscos na cidade. Pelos estudos que fizeram até agora, mas ainda não são definitivos, não tem nada a ver, até porque os pontos que aconteceram foram, como eu disse há pouco, foram em vários locais da cidade. Nada a ver, essa construção está trabalhando há um ano, mais de um ano sendo trabalhada. Então só agora que aconteceu, porque esse fenômeno veio de várias partes do município. Com a situação se agravando a cada dia, os moradores estão apreensivos. Todas as casas, inclusive as dos vizinhos aqui também, todas estão vindo para frente. Provavelmente vai cair minha casa, provavelmente. Infelizmente. E a gente já está muito preocupado, não gosto nem de pensar. 20 anos de trabalho. 20 anos de trabalho aqui, investido num prédio, tudo que a gente tinha, a gente colocou aqui. É triste e preocupante. Contratados, profissionais da Prefeitura e da URGS está analisando a área onde o prédio de 5 andares veio abaixo. De acordo com o prefeito Nestor Tissot, as áreas que apresentaram rachaduras após as chuvas não foram consideradas como pontos de risco no plano diretor da cidade. Ele entende que são problemas pontuais e ocorreram em localidades antigas do município. Então é um fenômeno isolado aqui na nossa região, que pegou uma parte do município e não pegou. Então são locais consolidados, antigos, como aconteceu com o prédio, que se imaginava que pudesse descer bomba abaixo, atingir quem estivesse na frente. O que aconteceu? A melhor coisa, perdoe o prédio, as pessoas perderam. Não estou falando isso, estou falando a melhor coisa que podia acontecer da maneira que ele caiu. Ele caiu assim como se fosse sentado.
não espalhou nada, ele ficou no mesmo lugar. Então foi a melhor notícia que nós tivemos em relação a isso. O residencial foi construído em uma encosta na rua Ladeira das Azaleias. O prédio estava interditado pela Defesa Civil do município desde julho de 2020, depois que uma vistoria constatou problemas na estrutura. O local foi evacuado no final de semana, após instabilidade do solo, e ninguém se feriu. O projeto ele foi protocolado em 2003, ele foi aprovado em 2004, ele teve uma BITS em 2010 e em julho do ano de 2020 houve a Defesa Civil, uma ocorrência no local cidadão, a Defesa Civil esteve no local e interditou o prédio. 546 pessoas estão fora de casa em Gramado. A maioria moradores do bairro Três Pinheiros, que segue interditado. A prefeitura suspendeu todas as autorizações de obras que utilizam detonadores, até que o laudo com as condições do solo seja finalizado. Para tentar auxílio do governo federal, durante entrevista à imprensa, ele fez questão de reforçar a importância da presença dos turistas que movimentam a cidade nesta época do ano. Nossa economia, ela trabalha seguramente 6 a 7 meses do ano em função do Natal Luz. A nossa Arena Hoteleira, como eu disse há pouco, está praticamente lotada. Estudo para indicar se as áreas afetadas na cidade poderão ser liberadas para o retorno dos moradores. Mais de 500 pessoas estão fora de casa. 5 bairros de Gramado tiveram problemas em função dos deslizamentos. Neste ponto aqui, há rachaduras em alguns imóveis que também foram interditados e os moradores obrigados a sair. Moradores deste bairro contrataram uma perícia particular. Eles suspeitam que, além das chuvas, detonações para abrir uma rua também contribuíram para a situação. A prefeitura acredita que os problemas foram ocasionados pelo grande volume de chuva, mas suspendeu preventivamente as licenças de todos os empreendimentos que usam detonações. Mesmo com a trégua da chuva no Rio Grande do Sul, 40 cidades decretaram estado de emergência pelos estragos. Quase 30 mil pessoas tiveram que deixar as suas casas. A chuva que inundou cidades inteiras também causou prejuízos nas lavouras. Isso aqui atrás, que parece rio, na verdade é uma plantação de arroz, que está tomada pela água. No centro da capital, mas bastam alguns minutos de barco para encontrarmos uma situação bem diferente. Nosso destino é a Ilha Mauá, a 15 minutos do pier do gasômetro. Segundo os moradores, de ontem para hoje a água baixou menos de 20 centímetros. Para andar entre as casas, a gente ainda precisa ir arrastando o pé aqui, porque tem muita coisa por baixo, muitos imóveis, pregos. Estamos aqui andando muito devagar para poder chegar lá do outro lado. A gente fica isolado, não tem pra onde ir, só um barquinho vindo pra salvar a gente mesmo. Os voluntários chegam com água, alimentos, um sanduíche feito no fim da manhã. A casa mais próxima vira um ponto de apoio para distribuição. A família do seu Jorge foi toda para um abrigo. Ele ficou cuidando do que restou dos móveis. A gente mexeu o que deu. Roupeiro, que nós já tínhamos tirado, foi embora. A chegada de ajuda movimenta os becos alagados. Tem chegado bastante pessoas, né, fazendo a doação para nós. Só que eu falei, né, tem a água principalmente, né, potável, fralda para as crianças, né, idosos também estão precisando bastante para eles. O grupo, que passou a semana levando donativos às ilhas, faz isso desde setembro, quando a primeira grande enchente do ano mudou a rotina de todos. Teve muita gente que não foi assistida, muita gente que não recebeu nada, principalmente o pessoal lá do início e aqui. 194 municípios gaúchos tiveram algum tipo de prejuízo por causa da cheia. 40 decretaram situação de emergência. Quase 4 mil pessoas estão em abrigos públicos.